Olá, meu irmão, minha irmã, com alegria nos encontramos aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma e hoje, dia 18 de novembro, quarta-feira, o padre está usando a roupa branca porque hoje nós celebramos um ofício de memória, que é a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Elas foram erigidas sobre o sepulcro dos dois apóstolos. As basílicas de São Pedro e São Paulo encontram-se associadas na liturgia como sinais da unidade e da apostolicidade da Igreja. Então, celebrando esta memória, nós peçamos ao Senhor que nos conceda perseverança na fé. E aí, o Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33, que nos diz: depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, nós estamos diante de uma passagem belíssima, onde é muito conhecido. Eu falo que às vezes se torna até difícil tentar trazer algo de novo naquilo que para nós já tem tanta clareza. Quando nós analisamos parte por parte, então a gente vê que essa passagem acontece logo após a multiplicação dos pães. Então, depois que a multidão comera fartamente, Jesus realiza ali a multiplicação dos pães. Jesus dá um grande sinal de que Ele é o enviado, é aquele que nos alimenta fartamente, é aquele que provê na nossa vida. O que Ele faz? Manda os discípulos entrarem na barca e seguir para o outro lado do mar. Os discípulos fazem aquilo que Ele pediu. Preste bem atenção nisso. Jesus pede algo, eles realizam. Quando Jesus nos pede algo, nós temos ali o dever de realizar. Mas ali, o que Jesus faz? Olha, eu vou despedindo as multidões. Então Jesus despede todo mundo, mas ele não vai para a barca, ele não vai para o outro lado, ele vai orar. É tão belo quando nós vemos Jesus orando. E a palavra vai nos mostrar vários momentos que ele busca a oração para se abastecer. Nós precisamos também na nossa vida buscar a oração, mas não é 2 minutinhos, 3 minutinhos enquanto escova os dentes somente, faz o sinal da cruz na hora de dormir. Não! Olha, a palavra diz que ele foi orar, a noite chegou e ele continuava ali sozinho orando. Ele continuava ali sozinho orando. Só que ali a barca estava no meio do mar e estava sendo agitada pelas ondas e pelos ventos contrários.
Ou seja, nós, mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, isso não quer dizer que não teremos tempestades. Isso não quer dizer que não teremos problemas. Mesmo quando temos a certeza, mas Padre, eu estou fazendo tudo tão certinho, por que eu estou passando por isso? Porque nós temos tempestades até mesmo quando estamos cumprindo a vontade de Deus. Só que Jesus não nos deixa sozinho. Nós precisamos chamá-lo para entrar no nosso barco. Jesus vai pelas 3 da manhã, Ali às 3 da manhã ele vai até os discípulos, mas ele vai de uma forma diferente, Uma forma que assusta a todos, porque Jesus vai andando sobre as águas. Quando eu vejo esse susto, eu falo assim, não sei se até mesmo nós, no lugar dos discípulos, não nos assustariam, Mas o primeiro ponto é, eles não conseguiram reconhecer Jesus na tempestade. Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes nas nossas tempestades nós não conseguimos enxergar Jesus ali trabalhando, nos ajudando, provendo ali, Jesus, derrubando muralhas, não conseguimos enxergar e ali temos a sensação de que estamos sós e nós não estamos. Eles não reconheceram Jesus, acham que é um fantasma. Jesus disse, calma, sou eu. E ali então Pedro fala, se é o Senhor, me manda que eu vá ao teu encontro. Quase como que me dê uma prova. Prova, Senhor, que o Senhor está me ajudando. Eu quero um sinal. Às vezes fazemos isso também. Queremos um sinal. Queremos ali claramente um sinal de que Deus está. E às vezes nem sempre vai ser dado esse sinal. Jesus fala para Pedro, venha Pedro. E aí entra um ponto da vontade de Jesus, daquilo que Jesus permite, mas também daquilo que é do homem, da fé. Pedro começa a andar sobre as águas em direção a Jesus, mas quando ele sente o vento, ele começa a afundar. É muito interessante que tem um teólogo que vai dizer que a tradução correta não é nem quando ele sente, mas quando ele vê o vento. E ali se faz uma tradução tão bela, dizendo assim, que enquanto Pedro olhava para os olhos de Jesus, Pedro não afundou. Mas quando Pedro desvia o olhar e olha ali para o vento, ou seja, olha para a tempestade, olha para o problema, Pedro afunda. Muitas vezes nós fazemos isso, afundamos porque estamos olhando para o nosso problema ao invés de olhar para Jesus. E aí entra aquele ditado, não diga para Deus o tamanho, não diga para Deus o tamanho do teu problema, diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Pedro começa a afundar, mas ele afunda e grita, Senhor, salva-me. Quando nós estivermos afundando, que nós tenhamos a sabedoria ali de gritar, Senhor, salva-me. Tem gente que afunda sem gritar, tem gente que não clama, está sofrendo, mas não clama, está sofrendo, mas não busca, está sofrendo, mas não louva. E ali naquele momento, Jesus já estava ali, deu a mão para ele, coloca no barco e fala, homem de pouca fé, Como nós somos fracos na fé. Quando Jesus entra no barco, o mar que estava revolto tranquiliza, o vento paralisa, ou seja, quando Jesus entra no barco da nossa vida, ali a paz volta a reinar. Eu preciso somente ter a paciência de esperar que venha a bonança após a tempestade. Que nós possamos pedir isso a cada dia, Termos a paciência e a sabedoria que depois da tempestade virá a bonança. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.